Tere, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai falar sobre como foi a nossa adaptação aqui na Estônia. Então a gente vai falar se foi fácil, se foi difícil, quais foram os principais desafios e também comparar um pouquinho sobre o destino que a gente morava antes, que era a Irlanda, então quais coisas que a gente teve que se readaptar. Exatamente. Então a gente vai estar conversando um pouquinho sobre o assunto logo depois da vinheta. Bom, antes de começar o vídeo, a gente já vai pedir para você, se você ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, deixa o like de vocês, os comentários, isso ajuda bastante a gente agora nesse início de canal, nesse início de trabalho que a gente está fazendo por aqui. E como a Gabi já falou antes, a ideia desse vídeo é falar um pouco sobre como foi a nossa adaptação aqui na Estônia, esse país tão diferente pra gente quando chegamos, e falar um pouquinho dos desafios que a gente teve quando a gente veio da Irlanda para cá, como foi essa mudança da Irlanda para cá, então vamos trocar uma ideia sobre isso. Para quem ainda não conhece muito bem a nossa história, né? A gente tem um primeiro vídeo no canal, foi nos apresentando e contando um pouquinho da nossa trajetória. Então, quem já assistiu já sabe que a gente morou em Dublin, na Irlanda, antes, né? Essa situação de a gente ter morado lá antes é bem fundamental, porque ela vai interferir bastante sobre como foi a nossa adaptação aqui. A gente até já discutiu isso outras vezes, que a adaptação, como a gente já morava lá, a gente já teve essa primeira adaptação, que é sair do Brasil e morar num outro país, foi essa primeira adaptação que a gente teve lá na Irlanda. Isso acabou tornando um pouco mais fácil a nossa adaptação vindo da Irlanda para cá. Eu acho que talvez as pessoas que vêm direto do Brasil para a Estônia tem um choque muito maior de cultura. Mesmo vindo da Irlanda, a gente sentiu muita coisa, muita diferença de lá, mas só que eu acho que se você vier direto do Brasil para cá, a experiência pode ser um pouco diferente do que a experiência que a gente teve. Se você já tem uma experiência morando em outro país, né, eu acho que já te dá aquela preparação realmente de morar fora e de entender coisas que são básicas e que meio que não mudam de um país para o outro. Mas tá, vamos falar então agora de alguns tópicos, aí, alguns temas que a gente considera importantes para nossa adaptação. A gente chegou aqui na Estônia no final do inverno, então a gente chegou no finalzinho de fevereiro e com certeza o clima, mesmo que a gente tenha chegado no final do inverno, foi algo que a gente precisou se adaptar, precisar entender como funcionava esse clima aqui. Sim, a gente chegou lá em fevereiro de 2019 e a gente lembra, tipo, chegando do avião, vendo tudo aquilo branco, porque apesar de ter morado na Irlanda por alguns anos, eu nunca tinha nem visto neve ainda. Foi a primeira vez que eu vi neve, foi aqui na Estônia mesmo. Então daí quando a gente chegou, foi meio que um choque, assim. A gente já sentiu que realmente o frio que o pessoal falava, ele existia. E essa questão do clima, a gente percebeu que ele é muito intenso em todas as estações, assim. A gente já falou aqui sobre essa questão do clima na Estônia, das estações do ano serem bem definidas, e a gente sentiu isso desde que a gente se mudou para cá. Porque lá na Irlanda a gente percebia que parecia que, assim, era aquele outono e inverno o ano inteiro, sabe? Tipo, aquele período de chuva, de vento, o ano todo e tudo mais, tu nunca saía sem um casaco, então... E no inverno, obviamente, era frio, mas só que daí quando a gente chegou aqui, a gente viu, tipo, no frio é muito frio, no calor não vou dizer que é muito calor, porque a gente veio do Brasil, a gente sabe que é passar muito calor, Exato. mas só que tem calor, entende? Então, essa daí foi uma coisa, foi uma diferença vindo da Irlanda, eu acho. E apesar de eu já ter visto neve na Irlanda, né, eu fui uma dessas pessoas que conseguiu ver uma neve realmente forte em Dublin, o inverno aqui com certeza foi a estação mais desafiadora pra gente. Não quando no primeiro ano que a gente chegou, né, mas em 2020 e principalmente agora em 2021, onde a gente teve um inverno bem rigoroso. Inclusive, eu já falei sobre clima, tem um vídeo aqui no canal falando sobre o clima em Tallinn, então se você tem mais curiosidade, quer saber mais, eu vou deixar nos cards aqui. Então, com certeza, o inverno foi algo que a gente teve que entender realmente, e as roupas de inverno começaram a fazer sentido realmente, Sim, né? sim, mas só que também tem aquele negócio, assim, o inverno ele é muito rigoroso, realmente, é bastante frio, a gente já pegou menos 25, se eu não me engano, de sensação térmica aqui, então realmente é muito frio, é um frio que a gente nunca tinha pego antes, mas só que é frio na rua. Assim, dentro de casa, dentro de qualquer loja, qualquer shopping, qualquer restaurante, qualquer coisa que você for, que seja tipo, coberto, que seja indoor, você não vai passar frio, porque os aquecedores, as casas são muito bem preparadas para isso. Então, tipo, tava fazendo menos 25 lá fora, a gente tava de bermuda e camiseta dentro do apartamento. Exato. Então, E em Dublin, também tem a questão, né, que a nossa realidade era que os aquecedores não ficavam ligados o dia todo, né, porque tinha questão de economizar.
Mas aqui, enfim, fica realmente ligado o dia todo, aquecedor na casa toda, então você dorme suando. Mas em Dublin, lembro que eu dificilmente ficava de blusa curta, assim, eu sempre tava de roupão, eu sempre tava, tipo, com frio em casa, assim, porque os aquecedores não ficavam ligados. Sim, e em Dublin também tinha essa questão da realidade nossa, que era de intercambista e tudo mais, a gente sempre estava querendo economizar dinheiro, então a gente pegava e o aquecedor a gente colocava ali, programava ele algumas horas no dia, ou então para funcionar na noite por mais tempo. Aqui a gente quase que nem tem essa opção, porque nos prédios meio que o aquecimento ele é compartilhado pelo prédio inteiro. Então, tá ligado. Você tem a opção de colocar mais forte ou mais fraco no teu apartamento, mas você vai pagar igual. Tipo, meio que o aquecimento ele é dividido entre o prédio inteiro. O nosso prédio funciona assim, né? Outros funcionam diferente, mas alguns funcionam da maneira que o nosso funciona. Então também nem é muito uma escolha, ou seja, não dá pra escolher passar frio. Agora, outro tópico que com certeza eu acho que é um grande destaque é a questão do idioma. Então, na Irlanda, tudo funcionava em inglês, atendimento nas lojas era em inglês, mercado, tudo em inglês. Talvez tenha que traduzir uma coisinha ou outra ali que você não sabe uma palavra, mas você se vira, perfeito com o inglês, né? Você entende tudo que tá acontecendo. Mas aí a gente veio pra Estônia e a história é outra. Exatamente, a gente chegou aqui, tipo, a gente se vira tranquilamente com o inglês aqui, a gente consegue sobreviver, fazer todas as coisas, inclusive também tem outro vídeo aqui no canal só falando sobre isso, mas só que no começo foi um desafio que a gente teve, porque a gente chegava no mercado, por mais que, beleza, se eu ver um pacote de arroz, eu sei o que é arroz, se eu ver um pacote de macarrão, eu sei o que é macarrão, mas às vezes, por exemplo, teve até uma gafe que a gente teve no início, que foi, a gente não sabia que a carne moída aqui tinha carne moída só de gado, e tinha uma carne moída que era de porco e gado misturado, e tinha carne moída só de porco, e todas elas ficavam no mesmo lugar, e a gente não sabia, eu não sabia como que falava porco ou como falava carne de gado em estoniano. Então, aí a gente teve que começar, obviamente o Google salva demais e aqui a internet funciona em todo lugar, então daí, mas só que teve esse desafio de mercado e outras coisas no dia a dia que acaba aparecendo. Fora quando você acha que, sei lá, tá comprando creme de leite, mas na verdade você tá comprando cream cheese, sabe? Uns negócios assim que você acha que na tradução funcionou, mas daí no final das contas não funcionou de muito bem, assim. Então, acho que essa adaptação de entender que, aqui as coisas não funcionam em inglês, né? Então, você tem que virar a chave e entender, peraí, calma, eu tô em outro lugar, aqui o idioma é outro, eu preciso me adaptar e, sei lá, jogo de cintura, a gente já fez mímica também com pessoas que não falavam inglês e aí até vai. Falando de mercado, tem aquela coisa assim, que é muito comum aqui até na comunidade de estrangeiros, a gente conversa muito que por exemplo, tem lá um produto e na parte do produto onde tem a descrição em inglês, aí tem lá, eles colocam um adesivo, uma etiqueta em cima em estoniano, em finlandês, em leto, Russo. o russo. Eles colocam ali, mas só que tipo, daí às vezes o pessoal até, é porque eles fazem isso? É porque assim, se a gente parar pra pensar na quantidade de pessoas que tem no país, tipo, a quantidade que fala estoniano e a quantidade que fala inglês, estoniano é a grande maioria. E então, tipo, faz todo sentido isso tá acontecendo, entende? Podia ser um outro canto que não fosse em cima do inglês? Talvez poderia, mas não é o caso. Mas não é o caso. Mas realmente, então acho que uma grande adaptação pra gente foi o idioma. E até se a gente tivesse vindo direto do Brasil, né? Com certeza, aí eu acho que a chave ainda é bem maior, né? Porque você tem que se adaptar já com uma nova língua e uma língua bem diferente do português. Outra coisa que a gente teve que se adaptar aqui, mas pelo menos foi uma adaptação pro bem, digamos assim, foi o quanto o estoniano odeia a burocracia, assim. A gente vem do Brasil, onde a gente adora a lotérica, adora cartório, adora pegar uma fila, trocar ideia em tudo quanto é lugar. Na Irlanda, a burocracia, a questão burocrática lá para visto, para apartamento, para tudo, também não é tão fácil para abrir conta em banco, então é absurdo de difícil. E daí, de repente, a gente chega aqui na Estônia e vê que não precisa ser desse jeito. Como a Estônia é bem conhecida mundialmente por ser uma sociedade digital, a gente vive isso realmente na prática e a gente entende por quê. Antes de chegar aqui, eu nem sei se a gente sabia que tinha essa fama de sociedade digital e não sei o quê. Eu lembro que eu vi uma matéria muito antiga, né? Nem é tão antiga assim, no Fantástico, que daí... Eu vou até deixar o link aqui na descrição para vocês verem, que é muito interessante, que daí foi quando... porque a Estônia foi um dos primeiros países a fazer a votação 100% online. Então, votação... Eu não lembro agora para que cargos eram, se era para presidente ou se era para primeiro... Realmente eu não lembro. Mas só que essas votações, elas foram completamente online. Então, o pessoal votava de casa. Essa matéria ela é muito legal e ela explica de uma forma bem simples
porque a Estônia tem essa fama, digamos assim, de sociedade digital. Mas né, a gente obviamente não entendia muito bem, tinha lido uma coisa ou outra, mas sei lá, parece aquela coisa que tipo, beleza, mas tipo, não vai ser pra gente, né? Alguma coisa assim. Talvez a gente não vai se incluir nessa leva da facilidade aí, né? Eu encarava muito como assim, é bom demais pra ser verdade, sabe? Tipo, Exato. eu vou poder fazer tudo com meu celular mesmo, tipo, tudo. E realmente, você pode fazer praticamente tudo pelo teu celular, assim. É absurdo, isso é muito legal. A galera brinca que a tua vida na Estônia é antes e depois da sua saída do seu cartão de residência, assim, né? Demora mais ou menos uns 2 meses, depende, né? A média de tempo que demora para sair depois que você aplica. Mas facilita muito, porque aí você consegue cadastrar, né, o seu endereço, e aí você tem acesso ao transporte público gratuito, e aí você... Enfim, aí você é agente na Estônia, né, quando você tem o seu ID. Então, tudo fica mais fácil, teus dados ficam todos conectados. Conta no banco, a gente abriu pela internet, assim, conectamos o nosso cartão lá, mandaram um e-mail que eles tinham uma dúvida, respondemos, não precisamos nem pisar na agência, sabe? Aqui, com esse seu cartão de residência você consegue fazer a tua assinatura digital, então não tem a necessidade de você ir até o lugar para assinar, mesmo porque normalmente, no Brasil você chega a abrir uma conta online, às vezes, sei lá, se eu não me engano, na Caixa funciona assim, você abre a tua conta online, mas ainda tem que ir lá na agência para assinar o papel e tudo mais. Aqui não tem disso. A gente conseguiu, por exemplo, alugar o nosso apartamento antes de chegar na Estônia. A gente alugou o apartamento, veio do aeroporto direto para cá. Então, tipo, eu sei lá, essa questão foi assim, foi outra adaptação pro bem, entende? Foi muito bom de fazer. E agora a gente tá ferrado, porque se um dia a gente não morar mais aqui, não sei como é que a gente vai se acostumar a não ter essas facilidades. Essa questão da falta de burocracia em si, ela é muito boa, porque assim, a gente chegou... a gente foi pro Brasil de férias e eu queria ter um plano de celular. E aí eu tive que ir na loja, tive que comprar, tive que fazer, tive que assinar uma papelada, tive que comprar o número, tive que comprar chip, tive que comprar o plano e tal. E aí quando a gente chegou aqui, eu fui numa quitanda, numa loja de conveniência, comprei um chip, coloquei no celular, paguei, pronto, já tava saindo de lá funcionando, entende? Exato. Então, é coisa pequena, mas só que daí isso vai somando no teu dia a dia e você percebe, por que todo lugar não é assim? E também temos a questão de que a comunidade brasileira aqui na Estônia é bem pequena ainda, né? O país em si é pequeno, mas a comunidade brasileira também é pequena, né? Contamos com vocês para aumentar isso. Tem aumentado nos últimos anos, mas claro que é bem diferente de outros lugares, como a própria Irlanda, Inglaterra, Austrália, enfim, é diferente. Então é bem pequena. E aí isso acaba influenciando no teu dia a dia, sabe? Tipo, a questão da influência no teu dia a dia, assim, a gente obviamente conhece, tem muitos amigos brasileiros aqui e tudo mais, mas só que tem o acesso a facilidades e coisas e produtos que você tinha, sei lá, na Irlanda, se a gente quisesse, sei lá, comer uma coxinha meia-noite. Ou se a gente quisesse pedir uma padaria, tipo, tem padaria, tem tudo que você quiser do Brasil, você consegue encontrar lá. E daí aqui não tem. E querendo ou não, você ter esse núcleo, essas coisas pra você encontrar, te ajuda a matar a saudade de casa, entende? Tipo, às vezes o pessoal pensa, mas você vai pra fora do Brasil e você tá querendo continuar dentro da cultura brasileira. É a nossa cultura, a gente cresceu com isso, então a gente sente falta. Não tem como você dizer, pelo menos no meu caso, eu não consigo ser 100% desapegado, entende? Então, ter essas facilidades lá em Dublin, tipo, não é um negócio que eu usava diariamente, não era uma coisa que eu fazia e consumia todos os dias, mas só que pelo menos eu tinha a opção de poder comprar, né? De poder consumir, de saber que quando você queria comer uma feijoada, você não precisava fazer em casa. Você conseguia comprar num restaurante. Sim, é igual essa questão do lockdown. Eu tô só sentindo... Não que eu fosse um cara que saísse muito, mas eu só tô sentindo saudade de ter a minha opção de ficar em casa. De querer ficar porque eu quero, não porque eu preciso. Exato. É até bom essa questão pra gente, porque nos colocou realmente no choque cultural de viver fora do Brasil. Porque Exatamente. Em Dublin a gente... assim, tava muito conectado ainda com a cultura brasileira, falando português o tempo todo, mas aqui você realmente tem esse choque de que é difícil você encontrar um brasileiro na rua. Se você encontra, você fica até tipo, será que eu conheço? É novo? Porque não, né? Você fica mais atento. Então, acho que isso foi muito bom pra gente. Colocou realmente
o choque e nos fez viver a experiência de estar vivendo fora do Brasil, assim, né? Um Exato. lugar que é bem diferente. É isso aí. Ele pegou, tipo assim, a gente teve meio que se forçar a vivenciar realmente o lugar, entende? Então, tem um lado positivo, que é esse, com toda certeza. Tipo, a gente pegou, beleza, então vamos ver qual é que é, vamos comer a comida daqui, vamos adaptar o que a gente puder, vamos fazer o que a gente quer. Mas só que, aí, como eu falei, é aquela coisinha pequena que me falta a opção de, beleza, mas hoje eu tô com vontade de comer um açaí, entende? Então, tipo, não quero ir até o Brasil para comer um açaí. Tem um açaí, sei lá, mesmo que seja muito mais caro do que eu pagaria no Brasil, mas eu tenho essa opção. Aqui ainda não tem, mas só que com a comunidade que está crescendo e tudo mais, a gente até fez um vídeo falando só sobre a comunidade brasileira aqui, sobre os números da comunidade, como cresceu nos últimos anos. A gente vai deixar linkado aqui para vocês darem uma olhada. No geral, eu acho que a nossa adaptação foi tranquila, né? Eu acho que, assim, teve os primeiros 6 meses que eu diria ali que foram mais de adaptação, mais forte, assim, que a gente ainda estava entendendo como que funcionava tudo, e aí depois, né, foi ficando mais tranquilo, mas assim, a adaptação, ela não acontece de um dia pro outro, e ela é diferente para cada pessoa. Tem gente que demora, sei lá, 2 meses tá super adaptado, mas tem gente que demora um ano inteiro para se adaptar e tá tudo certo. Depende muito de cada pessoa. Inclusive, tem gente que não se adapta. Exato. E tudo bem, entende? Tipo, é uma questão muito pessoal. Aqui a gente só quis passar um pouco de como foi a nossa experiência de adaptação, quais foram os desafios que a gente encontrou, mas só como a gente citou no início do vídeo, a gente acabou vindo de um outro país, mesmo aqui da Europa, para cá. A gente não teve essa experiência vindo direto do Brasil para ver qual que é esse choque, qual que é essa diferença cultural tão grande que tem vindo do Brasil direto para cá. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu comentário aqui sobre o que você achou. E se você mora em outro lugar, como que foi a sua adaptação. Então é isso, um beijo, tchau!